Oiê, pessoas! Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do programa Ser Mãe é Freud. Hoje, o tema desse episódio é Parindo a Realidade Materna. Para falar sobre isso, tem aqui hoje a convidada, a psicanalista Érica Solon, que vai trazer para a gente, agregando muito nessa discussão, a experiência dela, como uma mãe que não planejou ser mãe, uma mãe que teve dificuldade, em lidar com o que ela precisou renunciar aos 19 anos, diante de uma maternidade não planejada, a mãe que tem uma experiência com 2 filhos, onde ela teve experiências na questão do parto completamente diferentes, Eu vou trazer um pouquinho da minha experiência também, justamente para a gente mostrar essas diversas realidades, que estão nesse universo materno, que já começam no começo, em como a gente gesta, de que forma a gente recebe essa gestação, tudo que está implicado nesse gestar, essa questão do parir, onde a gente vê socialmente no Brasil sendo construída uma competição, de que se eu conseguir parir de uma forma natural, eu sou melhor, eu sou mais mulher do que aquela que fez uma cesárea, independente se essa cesárea foi planejada ou não, sem conhecer nem um pouco do background, da história de cada um, sem ter essa empatia materna, eu diria, e feminina, mais do que tudo. E aí a questão realmente do que vem depois, de como a gente lida com este ser que chega, de tudo que também faz parte desse processo e do quanto a gente é cobrada e culpada pelo que dá certo e o que dá errado, e que nada mais é do que uma construção de uma sociedade patriarcal, onde a mulher, por origem, só pelo fato de já nascer mulher, já tem a culpa, e quando se torna mãe, então, aí o negócio vira uma sequência exponencial de culpas, e o quanto isso é cruel, principalmente quando a gente vê isso acontecendo entre mulheres, Então, aqui a ideia é trazer essas realidades distintas, esses olhares para essas situações, para que a gente reflita, para que a gente provoque, todos aqueles que ainda estão nesse lugar de julgamento, de juízes, e onde também existe muita crueldade. Então, a gente vai trazer um pouquinho aqui, a ideia é realmente a gente ter um bate-papo aqui, a partir desse bate-papo a gente pensar em sequências de episódios, onde a gente vai segmentar esses tópicos, porque a gente sabe que é complexo o assunto. Então, a ideia aqui no começo, nesses primeiros episódios, é a gente introduzir algumas questões, provocar discussões, fazer com que as pessoas pensem, Esse é o nosso trabalho, como representantes, como transmissoras da psicanálise, trazer vocês para o pensar, para o refletir, para o ponderar, para a capacidade de olhar cada indivíduo com as suas singularidades, Então, é isso, vou pedir agora para a Érica, para ela se apresentar da forma que ela se sentir mais confortável, e já contar para a gente já começar aqui esquentando, a sua história, nessa realidade, nesse parir essa mãe, nesse parir essa maternidade. Seja bem-vinda. Obrigada! Bom, estou felizona em estar aqui falando sobre esse tema. Para mim, ele é muito, muito especial. Eu tinha, ouvindo a Mayra falar, me veio agora na lembrança uma coisa que um professor, na época de colegial, falava para gente. A teoria da prática é outra. E na verdade, eu só comecei a realmente entender essa história a teoria da prática é outra, quando as coisas começaram a sair fora do planejado. Eu tenho, para quem não me conhece, eu acho que todo mundo, eu tenho 44 anos, eu sou mãe de 2 garotos, na verdade um não tão garoto assim, meu filho mais velho já tem 23, e o mais novo tem 11, são aí 12 anos de diferença. E eu tenho
duas experiências absolutamente diferentes, tanto do engravidar quanto do gestar e do parir, então nem se fala. São maternidades completamente diferentes. Eu costumo falar que eu tenho 2 filhos únicos, porque eles são únicos, né? São 2 pessoas diferentes, são dois indivíduos diferentes com necessidades diferentes, e para cada um deles eu sou uma mãe diferente. Não tem como. E com essa questão que a gente se liga a criar um conceito na cabeça, né? Da mãe que eu vou ser, de como eu vou cuidar, cria na gente uma pressão, um monte de crença limitante, que depois eu vou falar para vocês, derrubar tudo isso é muito difícil, é muito doloroso. Mãe, eu acho que é um ser que já está atrelado à culpa por si só. Né? A gente sente culpa por absolutamente por tudo. Porque deu danoninho, porque não deu danoninho, porque deu a bolacha, porque não deu a bolacha. Tudo a gente sente culpa, é uma coisa pavorosa. E quando a gente ainda tem nas costas esse peso de um conceito social e cultural de como a gente tem que ser ou não, a tarefa fica hercúlea, fica quase impossível. E é aí onde eu vejo que a maioria das mulheres sucumbem, elas caem em depressão, elas caem até em vícios, né? É muito, muito complicado, isso é muito doloroso. É um pouquinho da minha história aí com os meninos. Meu primeiro filho eu engravidei, eu tinha 19 anos, eu tinha acabado de sair do colegial. Não tinha previsão, não tinha vontade, não tinha plano nenhum de engravidar, na verdade. E aconteceu. A gestação foi super turbulenta, eu tive problemas com minha família, eu tive problemas comigo mesmo, porque, imagina, com 19 anos, a gente não sabe nem direito quem a gente é, né? Nem direito o que a gente quer. Imagina você, com 19 anos, ter um bebê no colo. E aí me vem a lembrança daquela frase, eu acho que é do Winnicott, se não for, a Mayra me corrija, por favor, que a criança nasce na mãe. Né? Como? Como sei? Não dá para mim. E para mim foi muito pesado. Para mim essa história foi muito pesada. Eu levei muito tempo para elaborar isso dentro da minha cabeça. É porque não foi planejada também, né, Érica? Não. Diferente de um lugar confortável, né, que nem eu, o meu primeiro foi planejado, né? Eu tive ele com 33 para 34 anos. É uma realidade completamente diferente, né, de uma mãe, né, uma mulher, né, que nem ainda, né, tá entrando na vida adulta, Sim. né, acabou de tirar a carta, né, e olhe lá, né, para dirigir, né, mal dirige o carro, dirá a própria vida, né, e de repente se vê numa situação de uma gestação, né, então assim, é como se tivesse ali uma criança parindo uma criança, né, que eu sinto que é mais ou menos isso que acontece quando a Foi criança exatamente nasce, assim que eu isso me é muito senti. claro, né? Foi exatamente assim que eu me senti. Tem uma criança no É, é. falou deles, eles já aparecem. Gente, é impressionante. Parece Gremlin. Você pensa nele, bicho pipoca, saindo das prateleiras. Coisa de louco. E em contraponto a isso, meu segundo filho foi uma história diferente. Foi mais ou menos parecida com a sua. Foi planejado, foi desejado, foi esperado. Eu demorei 1 ano para engravidar e a gente fez todo aquele planejamento. A gestação foi exatamente como eu imaginei que seria. Tranquila, calma. Eu me permiti muitas coisas, né? Eu me permiti ser mimada, eu me permiti ser cuidada, eu me permiti realmente curtir tudo isso. E o parto dos dois também foram situações muito diferentes, muito diferentes. A gestação do meu mais velho foi muito conturbada, muito difícil para mim.
né, por conta daquilo, né? Era uma criança gestando uma criança. Eu não sabia nem quem eu era no mundo e estava ali, olhava para o meu corpo e via que logo ia pipocar uma criança no meu colo. Falava, gente, o que eu faço agora? Quem sou eu, né? E o segundo, não. O segundo foi tudo lindo, lindo, maravilhoso, né? Eu sabia o que estava acontecendo. Eu fiquei quase 12 horas em trabalho de parto em casa, tranquila, com as pernas para cima no sofá. Meu marido surtando, correndo que nem uma barata louca dentro de casa, achando que eu ia parir no sofá. Mas foi muito bom, foi muito gostoso. Aí eu estava lembrando agora, eu não sei se as pessoas conhecem ou já viram, eu estava assistindo esses tempos atrás uma sessão de terapia da nova temporada. E lá tá mostrando um caso assim, né, de uma mãe que tinha ali um ideal de maternidade, de como seria esse maternar, e a coisa não saiu como ela estava esperando, né? Aí a gente entra em conflito com tudo aquilo que, querendo ou não, acaba virando a nossa realidade, né? Ter um bebê para cuidar, ter um filho para cuidar, não é uma coisa que a gente consiga terceirizar. Não dá para passar essa tarefa para outra pessoa. Até dá, vai, até dá. Não vou entrar aí nessa rigidez. Mas a partir do momento que a gente se coloca nesse papel, a gente também recebe uma cobrança muito grande da gente mesmo. É a Aquilo que a Mayra primeira, né? estava aquilo que a Mayra estava falando. A gente tem um estigma social e cultural de que você é mulher, você nasceu para ser mãe. Você está grávida, você sabe o que fazer, você sabe como vai ser, você... não é. Não é assim que a coisa funciona, não é assim que a banda toca. A teoria da prática é outra, é bem outra, né? E é muito difícil, é uma palavra que eu estou abolindo do meu vocabulário. É muito trabalhoso a gente se olhar e entender que tipo de mãe eu sou, né? Eu fico observando meus 2 filhos. Eu acho que eu já até falei que eu sou mãe de 2 filhos únicos. E eu fico me observando que mãe eu sou com cada um deles. E eu sou uma mãe diferente para cada um deles. Eu sou a mesma pessoa, mas eu sou uma mãe diferente para cada um deles. O que é natural, né? Porque É é uma natural. demanda diferente, né? Assim, é aquela coisa, eu dou o que o outro me demanda. Se o outro é o outro, não é o mesmo que o primeiro, a demanda, naturalmente, ela é distinta, né? E assim, a gente percebe que tem esse jogo, né? Você pega uma família, que nem na minha família de origem, né? São 4 irmãos. Então, assim, você percebe que é muito interessante, né? Até sistemicamente, né? Cada um assume uma posição, né? Ou seja, a posição é diferente, o temperamento é diferente. Ou seja, a forma como os pais, né, os cuidadores, na verdade, né, os cuidadores vão precisar olhar para aquele sujeito, né, é de acordo com o que ele demanda. Então, é natural que seja diferente. Um precisa de mais acolhimento, outro precisa de mais limite, né? Então, assim, você sentir, né? Assim, a gente em atendimento, né, na clínica, as mães ficam tudo doida, né? Porque, gente, mas esse aqui é tão fácil, ele é tão maravilhoso, ele é tão lindo, ele é tão fofo, e esse só me dá trabalho, que eu não sei o quê. E eu ouço minha mãe falando de mim, né, nessa parte. Esse só me dá trabalho, tarará, tarará, tarará. E eu olho, eu falo, gente, olha que interessante. Eu falei assim, agora, eu falei, aí eu pergunto para elas, né? Eu falei assim, agora se pergunta com qual deles você se identifica mais. Com o fofo, né? Então, quem Óbvio. que tem mais para te ensinar? O outro. O outro, né? Então, assim, você tem mais para doar para um e mais para receber do outro, né? Exato. Então, é lindo isso, né? Quando você percebe. Mas até a gente chegar nesse ponto, olha, são horas bunda na cadeira de terapia mesmo. Sim. Eu sofri,
bastante para chegar nesse ponto de entender que ok ter mais dificuldade de relacionamento com um do que com o outro. Na minha família, a gente tinha aquela história. A minha família é de origem italiana, então, classicamente matriarcal. E na minha família, em especial, os homens morreram muito cedo. Né? Eu tenho meu pai é vivo, mas tios, avós, então ficou realmente uma família de mulheres. Quando a gente se juntava, agora minha avó falecida, mas era minha avó, minhas tias, minha mãe, eu, minha irmã, minhas primas, era muita mulher. Era muita mulher. E eu ouvia, né? Sempre ouvi muito quando eu era criança. A gente tem que tratar os filhos igual, né? Minha mãe falava muito para mim e para minha irmã, eu trato vocês de forma igual. Será? Será? E se realmente ela tratava, até onde isso era bom? Né? Hoje eu fico me questionando com essas coisas. Depois de muita terapia também, de trabalhos sistêmicos aí que eu fiz, que eu consegui aceitar que para cada um dos meus filhos eu sou uma mãe diferente. Cada uma das gestações foi uma gestação diferente. E cada um dos meus partos foi um parto absolutamente diferente. E todas as experiências são válidas. Todas. Hoje eu me sinto feliz por ter passado por tudo isso, porque eu tive, sim, a grata oportunidade de experienciar muitas coisas que talvez muitas mulheres não tenham conseguido, ou não consigam, ou não se permitam. E Né? quando você engravidou do seu primeiro filho, Érica, como que foi a questão de acolhimento das pessoas em relação à sua situação, né? Você falou que você tinha acabado de sair praticamente do colegial, né? Foi muito tenso, foi muito tenso. Eu tinha, como eu falei, eu venho de uma família italiana, matriarcal, né? Então, e eu sou para ajudar a filha mais velha, a sobrinha mais velha, neta mais velha, a prima mais velha. Então, eu tinha a carga de ser o exemplo para todas as outras da geração, da minha geração que vieram depois. E eu fui a primeira a engravidar. Ou seja, para quebrar mesmo as crenças, né? A primeira a engravidar de um namorado recente, ainda por cima, não era um namoro longo, era um namoro recente. Tinha acabado de me formar, eu não estava trabalhando. Foi, como eu digo, eita atrás de eita naquela foi muito difícil. Foi muito difícil. E o acolhimento que eu tive, por incrível que pareça, a lembrança que eu tenho, a memória que eu tenho, vieram das pessoas que eu menos imaginava. A minha mãe, que eu achava que seria a que me pegaria no colo e falaria, não, vem cá, né? O caminho é esse aqui, vamos junto. Foi a primeira a virar as costas. Foi a primeira a virar as costas. Como se fosse uma grande vergonha, não é? Foi. Hoje eu entendo que foi uma decepção no sentido de que ela queria que eu realizasse o que ela não conseguiu. Ok, não é não estou em julgamento. Não, e é o que acontece normalmente. É o que acontece normalmente, né? Mas aí vieram as pessoas que eu menos imaginava, que eu achava, na verdade, que seriam as que apontariam o dedo para mim, foram as que realmente me acolheram. Foram os mais velhos, foram a minha avó, no caso, né, que eu falei, meu Deus, a minha avó, de uma geração nascida em 1922. Falei, gente, eu tô lascada na mão da avó, né, avó italiana. E meu pai. E foram as duas pessoas que mais me ajudaram. Falaram, não, vem cá, tá tudo certo. Nada deu errado, você só tá grávida. Você só tá grávida. Só tá grávida. Não tem ninguém doente, não tem ninguém morrendo. Vamos lá. Vamos levar isso aí. Vamos para frente com isso aí, né? Vamos tocar o barco. E até eu conseguir entrar num acordo com a minha mãe, por conta dessa gestação, olha, levaram anos. Anos.
anos. E aí, eu acabei me casando, acabei me separando, virei. Eu passei por tanta coisa. Eu casei, eu engravidei solteira, adolescente, eu pari solteira, adolescente, eu me casei com um bebê de 6 meses, com o pai dele, mas sim com um bebê de 6 meses. Aí eu me divorciei aos 24 anos. Aí eu virei mãe solteira, né? Fiquei solteira Que, por aliás, eu 7, falo que 8 esse anos. termo, ele é muito interessante, né? Que ninguém fala de pai solteiro, né? Olha, hoje eu tenho visto mais. Então, mas por conta justamente dessas falas de mulheres que estão criticando esse lugar, né? De cara, ninguém fica tipo assim, você é mãe solo? Ninguém pergunta para um cara, você é pai solo? É. Né? E outra coisa, quando um cara se coloca ou expõe, sou pai solo, ele é ovacionado. Sim, tá na pista. Ele é ovacionado em praça pública, vira o crush perfeito, né? Agora, vai uma mulher falar que é mãe solo. Fala, né? Então tem ainda, a gente ainda tem esses estigmas sociais. Aí eu acabei me casando de novo, né? E veio o desejo de ter outro filho. Meu segundo marido não tinha filhos, veio o desejo de ter outro filho. E nós levamos 1 ano para engravidar. Então foi uma construção assim absolutamente diferente. Foi um lugar completamente novo para mim. A gestação foi deliciosa. Você já tinha, antes disso, começado um processo de autoconhecimento, de análise, ou foi só depois? Nada, foi muito depois. Meu processo de autoconhecimento e análise veio, acho que tem uns 10 anos, o Nicolas está com 11, ele tinha mais ou menos um ano e meio, 2, quando eu comecei esse processo. E até então, eu me sentia um navio cargueiro, porque tinha tanta coisa nas minhas costas que eu nem sabia que eu não precisava carregar, que eu me sentia tão pesada, tão pesada. Hoje eu olho para essas coisas e eu vejo que foram necessárias para eu chegar onde eu estou, foram experiências válidas, mas foi muito pesado. Foi muito pesado. Eu até agradeço porque isso me traz tanta bagagem hoje para estar na clínica, né, para ouvir essas histórias e falar, nossa, me vejo nisso ou não me vejo nisso. Isso faz toda a diferença, né? Porque se você pensa, inclusive, na sessão de terapia, né, com o Celto Mello, o quanto... eu não sei se você chegou no final da análise da Malu. É Manu, né? É Manu. Né? Então, assim, é muito legal você observar, porque ele entra em algum momento, ele vai começar a análise dele. Porque ele tinha parado de fazer a supervisão, a análise, ele tinha parado tudo, né? E a gente sabe da importância, né, de você conseguir fazer a sua análise pessoal para você estar ali disponível para o outro, né, e não fazer a tal do que a gente chama de contratransferência, né, de você não trazer as suas questões para a clínica e os seus preconceitos, os seus bloqueios, as suas projeções. E ele fez isso com ela no começo, por conta da história dele com a mãe, né? Sim. Então, assim, ele, no começo da análise com ela, tinha um julgamento ali o tempo inteiro sobre aquela mulher como uma péssima mãe. Por quê? Porque ele ainda não tinha trabalhado a mãe dele, né? E sendo homem, não sendo uma mulher e uma mãe, né? Fica muito mais difícil esse trabalho. Né? E foi muito bonito, porque depois que ele entrou no processo dele de análise, né, com o Rodrigo Santoro, maravilhoso, né, baseado em Ferenczi, porque eles estudaram com o Daniel Kuperman, né, que é especialista em Ferenczi, eles estudaram para trazer uma postura ferenciana na clínica, né, do Rodrigo Santoro. Ele foi mudando, ele foi se abrindo mais ao processo, ele foi tendo mais empatia, ele foi tendo uma postura mais acolhedora, menos interpretativa, né? Menos julgadora por conta das questões dele. Como ele começou a falar sobre a mãe dele, falar sobre a dor em relação ao abandono da mãe, né? Ele conseguiu olhar para Manu diferente. Estou arrepiada, gente, que é a coisa mais linda do mundo, ver a transformação do analista, que no começo estava num lugar totalmente despreparado para lidar com aquela realidade,
né? Sem nenhuma sensibilidade. Por quê? Porque ele só pensava na mãe que abandonou ele. Ele não pensava o que era para aquela mãe ser mãe naquele momento. Ele não tinha essa percepção. Ele não tinha nunca olhado do ponto de vista da mãe. Era sempre da carência dele, né? Do desamparo dele. E que tá tudo bem, né? Mas com o processo analítico, ele foi mudando a posição dele em relação à mãe dele, e naturalmente ele mudou a posição dele em relação a Manu, que era a analisanda dele, que estava com essas questões dentro da maternidade. Então, foi maravilhoso, gente. E a Érica travou de tanta emoção. Eu espero que ela volte para nós. Vamos ver. Mas é lindo. Quem puder, né, tá no Globoplay, né? Tem que pagar uma mensalidade para assistir a sessão de terapia, mas é uma mensalidade bem baixa, bem baixa. Ah, você tinha travado. Eu falei, eu não sei se ela tá aí, eu comecei a falar. Não, eu estava aqui, eu estava ouvindo, mas deu uma travada para mim também, por isso que eu falei, Mar. Que eu estava falando da sessão de terapia, que vale muito Da a Manu. pena, né? Assim, assinar só para Vale, assistir, porque como não tem vale, contrato anual, você pode pagar só um mês para você vale. assistir e depois você cancela, né? Porque é maravilhoso. Não, aquela série para mim tem sido muito, muito inspiradora. Eu acho que eu comentei com você em algum áudio que eu te mandei no WhatsApp, que eu comecei a assistir, eu comecei com esse episódio onde ele retoma a análise dele, mas depois eu voltei. O primeiro episódio dessa menina, da Manu, que é a mãe recente, que teve um episódio com a filha, para mim foi muito impactante. E esse episódio, ele é super emocionante, né? Ele é fortíssimo. Ela deixar uma bebê sozinha e sair do apartamento e deixar ela sozinha. Aí a gente, assim, eu acredito da minha cabeça, né? Posso estar falando uma grande bobagem, mas eu acredito que quem olha de fora, quem talvez não tenha esse olhar que a gente tem enquanto psicanalista, vai olhar e falar, nossa, que mulher horrorosa, que egoísta. Que mãe monstra, né? Que mãe monstra. Por quê, né? Ela queria ter um filho só para exibir. A pergunta que eu faço para mim, e que talvez você também tenha feito para você assistindo, é como é que essa mulher tá? Né? Qual é a carga que tem em cima dela? Na história ela até fala que foi difícil, que foi uma luta, que foi uma gravidez por inseminação, que foi uma batalha. Que peso é esse que a gente tem que performar, tem que ter um filho, tem que ser a supermãe hoje em dia? É igual você falou, eu só chorava. Nessa análise Eu eu só chorava, porque quem é mãe, assim, eu acho que é difícil não se emocionar, porque mostra esse lugar do desespero e do desamparo materno, né? Que E eu todo me mundo fala, vi é muito sozinho, mesmo assim, eu que estava numa situação bem confortável muito. comparada à sua, né, na primeira maternidade, cara, eu falava para o meu marido, eu me sinto totalmente sozinha, mas você tem o bebê, né? E é todo aquele conflito de tudo que eu vou ter que renunciar. Porque eu era uma mulher que trabalhava fora, eu era uma mulher que estudava, eu era uma mulher que, desde os 17 anos, estava construindo a minha vida como sujeito, como indivíduo, né? Tranquilamente. E aí eu decidi, foi uma escolha consciente, mas eu não sabia o tanto que é transbordar de inconsciente nesse processo. Porque aí vem tudo. Eu falo que se tem um portal do inconsciente que se abre, né, além dos xistes, dos sonhos, dos atos falhos, é a maternidade. É a maternidade. Não é? Porque, gente, como vem processo inconsciente, como a gente começa a ser outra pessoa, como a gente se desconhece numa situação dessa, que você simplesmente fecha a porta com seu filho chorando. Eu fiz isso, e eu falo, não é com orgulho, né? É com uma dor gigante, porque eu fiz, porque o meu filho não dormia, o meu filho só queria mamar, eu estava esgotada, e, cara, eu fechei a porta e fui para o banheiro chorar, porque eu não aguentava mais. Só que eu sei que aquilo fez mal para ele. Hoje, né, com a psicanálise, eu entendo o quanto aquilo é nocivo. E eu sei que precisou de um trabalho posterior, que eu estou ainda fazendo, de reparação.
dessas Sim. fissuras que acontecem no bebê quando a gente deixa ele Sim. chorando, esgoelando sozinho, tanto de pulsão de morte, né, que se Sim. desenvolve ali. Só que, cara, naquele momento, eu acho que nem se eu fosse psicanalista, Não. parar para pensar em nada disso, entendeu? Porque eu estava no meu limite e nós somos humanas, né? Eu me vi retratada naquele desespero. Eu confesso que eu me vi retratada naquele desespero dela. Eu não tinha... com 19 anos eu me sentia assim, a dona do mundo, né? Com 19 anos a gente acha que a gente pode até voar. É uma coisa maluca. Acha que se pular da janela do terceiro andar, voa. É meio delirante, né? Assim, Não é? É uma adrenalina maluca. Aí você fala, meu Deus, eu não posso voar. Eu não posso voar, eu não posso ir para onde eu quero, eu não posso trabalhar do jeito que eu quero, e a gente com essa idade assim, jovem, a gente tem um gás de vencer, de conseguir as coisas, e eu não posso, porque eu tenho aqui uma criança que depende de mim, mas que no fundo, eu não sei nem o que eu faço comigo. Né? Eu me vi muito retratada ali naquela dor dela. E a atriz que faz esse papel, que é a Letícia Colini, nossa, eu acho ela maravilhosa. Ela fez E muito... aquela expressão que ela coloca nos olhos, aquilo me doía. Não, eu tô Me arrepiada. doía, porque eu me vi daquele jeito. Eu morava na casa, eu tenho lembrança disso, eu morava na casa dos meus pais, porque eu me casei depois, né? Meu filho já tinha mais de 6 meses, quase um ano já, quando eu me casei com o pai dele. E à noite, assim, ia cada um para o seu quarto, e ficava eu e ele no quarto, a gente fechava a porta. Eu falava, o que eu faço com você agora? Me diz, por favor, me diz. E tem os episódios dos choros contínuos, e aí a gente começa a chorar junto, a criança começa a chorar mais. Você sabe que você falou esse negócio de tipo, o que eu faço com você? Foi a mesma coisa que aconteceu com o Rafa, gente, foi muito engraçado. Eu e meu marido, como a gente ri quando a gente lembra disso, porque foi muito engraçado. A gente chegou da maternidade, né? Ele nasceu lá na Alemanha e eu fiquei, tipo, eu falei, cara, eu quero ficar uma semana no apartamento e eu não queria ver ninguém. Só tava eu, meu marido e minha mãe. Não queria ver mais ninguém, porque foi um parto muito difícil, né? Assim, nossa. Aliás, assim, pelo tempo, acho que a gente vai ter que falar dos partos no próximo episódio mesmo, porque, né, tem muita coisa para a gente falar sobre os partos mesmo, né? Então vamos pular essa parte, mas enfim, foi um parto, literalmente foi um parto, né, do meu primeiro filho, que era para ser, teoricamente, sonhado, idealizado, natural, né, e se transformou numa cesárea, com ele em sofrimento fetal, né? Então, assim, uma coisa extremamente dolorida, assim, eu passei praticamente 24 horas acordada, né? E aí falei, não quero ver ninguém, né? No outro dia eu falei, não quero ver ninguém, eu quero ficar só eu, meu filho, meu marido e minha mãe, que estava ali para ajudar a gente. E aí, depois de 5 dias, né, já restabelecida, entre aspas, chegamos em casa, só eu e meu marido, né, com o bebê conforto, chegamos na cozinha, colocamos o bebê conforto em cima da mesa, cada um sentou de um lado, assim, olhou para o outro, e aí, o que a gente faz agora? O que a gente faz agora? É muito bizarro, isso. porque não é aquela coisa, ai, chegamos em casa, pelo menos para a gente não foi. Se foi para alguém, tá tudo bem também. Mas para a gente não foi. A gente realmente chegou em casa, tá? E o que a gente faz agora? Ah, a gente espera ele chorar. Assim, espera ele chorar, porque nos primeiros meses, né? É isso, né? Eles não têm muito, né? Muita reação, tal, é aquela coisa. Tanto que eu falo. E a gente ainda não se conhece. Não, você não né? sabe mais quem e é tem você, essa questão. aquele casal. Eu digo assim, a gente não se conhece mais, a gente não conhece aquele pacotinho que está ali, a gente não sabe quais são as reações, porque depois de mais ou menos uns dias, a gente começa a entender os esquemas da criança, mas no primeiro momento, você fala, é como se... Me vem na memória, assim, aqueles filmes de ação, onde os policiais se escondem atrás de uma barricada, esperando a bomba explodir. Exato. Isso! Você fala, a qualquer momento esse TNT vai explodir aqui, e aí? O que eu faço? Você sabe que assim, e é muito importante nesse momento, né, você ter ali o amparo, né? Por isso que eu acho tão importante as leis que estão surgindo, né, para os pais poderem ficar mais tempo, né, para
cuidador extra, vamos dizer assim, né? O Winnicott, ele fala que a função paterna nesse momento, nesses primeiros anos da criança, é muito de ser a mãe substituta, né? É muito esse papel de estar ali, porque assim, a mãe acolhe o filho, e quem acolhe a Quem mãe? acolhe a mãe? Né? E as pessoas não Exato. param para pensar. Então, assim, elas olham para você, falam assim, nossa, deve estar sendo difícil, não sei o quê, vão lá, aí ficam lá tomando café, comendo pão de queijo, e ninguém vai embora. E ninguém fala, não, você quer que eu fique para te ajudar, não sei o quê? Não. E as pessoas estão lá rindo, bebendo, vamos comemorar, vamos abrir um champanhe, e você lá arrebentada com aquele... Gente, assim... Aí todo mundo quer que... né? e aí todo mundo quer que você tire o bebê do berço. Sim, todo mundo quer pegar foto, bebê, né? não sei o quê. Então, gente, é muito Senhor amado, né? Eu não vou nem lembrar, eu falo que esses primeiros momentos. E aí o segundo já é bem normalmente, principalmente quando a gente tem um intervalo, que né, aqui em casa a gente tem o intervalo de 5 anos, você foi mais ainda compreensível. São 12. A gente aqui foi de 5, porque realmente bateu o reloginho biológico também, né? Aí eu falei assim, não, agora 50 tá bom, vamos lá. Então, assim, eu já era completamente diferente. Eu falo que o primeiro foi um sobrevivente. Eu brinco com o Rafa que ele tem crédito, porque ele é um sobrevivente, porque o Gabriel se deu bem pra caramba, entendeu? Ele pegou uma mãe, cara, uma mãe muito mais trabalhada, uma mãe já em terapia. Assim, e uma mulher uma mais mulher preparada. Exatamente. Não, totalmente diferente, né? Eu já tinha, a gente passou muita coisa com o Rafa, muita coisa, entendeu? Então, assim, o Gabriel, cara, foi muito mais tranquilo, em todos os sentidos, é muito mais tranquilo, né? Porque o primeiro, e eu falo para ele isso, eu falei, ó, você agradece o seu irmão, eu falo para ele, você agradece o seu irmão, agradece, porque ele que preparou a mamãe e o papai para serem melhores. Entendeu? A verdade é essa. E a gente se sente, apesar de saber que vai ser outra história, a gente se sente de uma certa forma um pouco mais preparada. Sim. Eu me sentia extremamente confortável na minha segunda gestação, extremamente confortável. Teve perrengue? Teve, é claro que tem. Não vou falar que não tem. A curva da experiência, né? É outro lugar. Você sabe que teve uma hora que você falou de asas, né? E na hora que você falou, estamos aqui, vamos fazer a associação livre, né? Vamos embora! Na hora. Tem algum sonho para contar? Ó, a gente tem mais 4 minutos. Tá as duas aqui com contagem regressiva com compromissos, né? Essa é a vida da mãe que trabalha também, né? Mas você falou de asas, na hora veio uma imagem para mim de uma tela que um artista plástico aqui de Jundiaí, que é um amigo meu, o Santiago, essa semana ele postou no Instagram dele, era um homem como se fosse um índio, é a coisa mais linda a tela dele, com umas asas gigantes. E aí ele tá meio que assim, como se ele estivesse numa posição de adoração, sabe, de humildade, né? De pé, com a cabeça meio assim, meio baixa, mas não totalmente, e uma asa saindo aqui enorme, e ele no chão. E na hora que eu vi essa foto, né, essa tela que ele postou, eu olhei, eu falei, cara, é muito louco, né? É o peso da liberdade, né? É o peso da liberdade. E eu sinto que a maternidade, né, e assim, pensando no título, né, que é Parindo a Realidade Materna, né, ou seja, se a gente fala de realidade, né, a gente fala de pé no chão. Então, ali é como se a mãe fosse esse anjo, vamos dizer assim, que tem as suas asas, que ela busca a sua liberdade, que ela sabe voar, que ela já voou, mas que ela aterrissou, colocou os pés no chão para poder segurar o seu bebê e conseguir fazer esse bebê andar, conseguir fazer esse bebê ir para a vida, para que depois ela possa de novo voar, né? Então, a maternidade tem esse peso da liberdade, porque eu acho que nos liberta no sentido de que a partir dessa experiência materna, quando ela é encarada de uma forma madura e realista, ela traz para a gente uma possibilidade de autoconhecimento, né? De autoinvestigação, de evolução como seres humanos, não só como mães, né? Porque os nossos filhos são nossos espelhos, são nossos sintomas. É uma análise diária que a gente faz quando a gente tem filhos,
né? Então, é um presente e a gente só é capaz de voar quando a gente desenvolve musculatura emocional suficiente para que a gente sinta leveza a hora que a gente sai do chão, né? Então, eu sinto que a maternidade traz tudo isso, mas só quando ela é olhada de forma real, né? E para que isso seja possível, né? Uma frase que eu sempre falo, né? Para você criar uma criança, precisa de uma tribo, né? Não dá para ser sozinha, não dá, é uma ilusão, e as pessoas precisam começar a ter esse olhar. Aquela criança desamparada, ela não vai gerar problemas apenas para a mãe e para o pai, ela é um problema social, né? É muito mais ampla a discussão, né? E por isso é tão importante a gente cessar com os preconceitos, com a crueldade, com os julgamentos em relação àquelas mães que não cumprem um ideal, que é um ideal cruel, né, de maternidade. Sabe que quando eu comecei meu processo de terapia, logo a gente chega nesse lugar, né? Da mãe culpada. Desculpa, gente. Dessa carga que a gente traz. E eu lembro que eu comentei com a minha terapeuta, eu falei assim, nossa, junto com o trabalho pré-natal, deveria ser oferecido a toda gestante esse apoio, esse amparo psicológico, porque a gente não tem a real noção do que vai acontecer. Exatamente. É uma mudança muito grande, muito grande. E é muito legal, é muito interessante, porque hoje, neste momento, a minha analista está grávida e é o primeiro filho dela. E eu falo para ela, eu falo, nossa, você tem muita sorte, porque você já tem essa bagagem, né, esse preparo, e você está grávida agora, né? Você não vai fazer... Eu fiz o caminho inverso. Eu primeiro fui mãe para depois virar analista. Ela primeiro foi analista para depois virar mãe. Eu falo, gente, que deve ser uma experiência, assim, absurda, né? Você ter toda essa bagagem, todo esse conceito, todo esse autoconhecimento mesmo, Eu para acho que é poder mais o passar. autoconhecimento, né? Assim, é você ter feito, é mais assim, você ter feito análise, não é nem tanto você ser analista, mas você ter um É. trajeto de análise antes da maternidade é algo riquíssimo, né? É. Porque você está em outra posição, e normalmente você já está numa posição mais sua, né, no mundo. Você já Sim. não está mais tão identificada com a sua mãe, com a sua avó, você já vai trazer menos padrões, né, que são aquelas falas sistêmicas, né, de tipo de fecha a perna menina, cala a boca, né, menino não chora. Nossa, Assim, você horrível. vai se descolando, né, de todas essas identificações. E aí é muito mais saudável, né, como você consegue criar, né? E eu vejo essa diferença gritante em relação ao meu primeiro filho e meu segundo filho, né? Que o primeiro ele recebeu vários, entendeu? Aí quando ele estava com 3 anos, quase 4, foi quando a gente começou a entrar num outro mundo, foi quando a gente colocou ele num jardim Waldorf, e lá eles apresentaram para a gente uma outra forma de sermos cuidadores de uma criança. E tem esse papel também da transformação constante, né? Não tem como criar um plano de Para nada. um projeto. Mas eu vejo que as pessoas ainda às vezes fazem isso, sabe? Quando eu for mãe, eu vou fazer isso, 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 isso. Eu fico olhando, como minha analista me ensinou. Ela falou assim, Érica, você morde a língua até sangrar, tá? Fica quieta. Mas eu fico olhando e falo, gente, não vai funcionar. Mas A as gente pessoas, a sabe gente que não vai precisa funcionar. passar, né? Assim, eu falo que assim, cada um tem um caminho, né? E cada um vai ter que passar por aquele percurso, não tem como fazer curva, né? E a grande maioria se coloca nessa posição, muitas vezes, eu sinto, né, nessa idealização do que vai ser, porque é uma forma de tentar criar ali uma base onde ela se sinta mais segura naquele novo lugar. Só que a verdade é que a hora que você pare, eu acho que assim, a hora que estoura aquela bolsa, principalmente, é como se História. você realmente nascesse junto, mas não é que nasce a mãe, não, nasce você mesmo. Entendeu? É, Assim, é uma nova Mayra, é uma nova Érica. é, E aí você, tudo aquilo que você planejou antes,
Você planejou quando você era aquela pessoa. Só que depois que a bolsa estoura, seja naturalmente ou não, nasce uma outra pessoa. Não nasce uma mãe. Aparece uma mãe que vai se No construir. meio do caminho. Que vai se construir, né? Que ela vai se construir. Mas assim, No meio do caminho tinha uma mãe no meio do caminho, uma coisa assim, né? nasceu uma outra pessoa, né? E aí você não se reconhece mais. E isso também é assustador, né? Você não se reconhece. Então, quanto menos expectativa, melhor. Só que, será que é possível também não criar expectativa, né? Porque dá medo. E quando dá medo, Muito. a gente tenta construir uma cabaninha de proteção. Muito. Né? Então, eu acho que também é humano isso, né? Aí entra um lugar bicho, sabe? Para tentar se proteger. Aí me lembra agora a sua fala lá no começo da nossa conversa, né? Essa história que a gente tem hoje da glamorização, né? Que tudo é lindo, tudo é Disney, tudo é cor-de-rosa. Não é, gente. Não é, não é. Tem dias que Desculpa. é cinza, né? Nossa, e não são 50 tons, não. São 200 para mais aí. Bota tom aí. E tá tudo bem, né? Eu acho que o mais importante é você saber que tá tudo bem. Tem dias, eu tenho atendido, eu falei que tá um surto agora, eu acho que por conta desse período que a gente está, que não é a mesma pandemia, né, de alguns meses atrás, mas ainda não acabou. Eu acho que está criando uma zona de angústia muito grande, de posso sair, mas ainda não, sabe? Aquela coisa assim. Então, eu vejo muitas mães que elas estão no lugar agora, e está sendo coletivo, assim, várias mães que eu atendo, amigas minhas, tudo surtada, eu inclusive, né? Semana passada eu tirei uma semana de folga, de verdade, porque eu falei, não, gente, eu preciso restabelecer. Até uma analisando a minha hoje, ela falou, Mário, eu admirei tanto que você, né, publicou mesmo, que você precisava descansar. Né? Eu falei, gente, se eu não consigo me colocar na posição de humana diante de quem eu atendo, eu sou uma farsante. Entendeu? Então, assim, eu tenho meu limite também, e eu estava no meu limite. E eu vi que estava todo mundo nesse limite, das mães principalmente, né? E, assim, uma amiga minha, que ela teve sonhos horríveis, e ela falou, cara, eu não suporto mais ser mãe da minha filha, e eu tô me sentindo péssima, porque eu amo a minha filha. Mas eu não aguento mais ser mãe. Eu não aguento mais renunciar tudo o tempo inteiro. Eu não aguento mais poder não fazer o que eu quero, né? Eu não aguento mais atender a demanda dela, e ela está na adolescência. E eu vejo o sofrimento, ele é real. Ele é real. Palpável. Ele é legítimo. E o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, nossa, mas é sua filha, né? Você tem que dar conta. Eu falo, você é mãe, a gente fez essa escolha, tem um lugar que a gente diz que burra, né? Mas tá tudo bem, entendeu? Porque vai passar essa fase, vai vir outra. E assim, é uma escolha de algumas, nem de todas, né? Também tem isso. Você vê como a gente é diferente, né? Como as pessoas são diferentes. O Nicolas, que é o meu caçula, ele tá agora com 11. Eu não vejo a hora desse garoto entrar na adolescência, gente. Tipo, é sério. É igual aqueles jogos de futebol, né? Segundo sério. tempo da prorrogação. Acabou! É sério, eu não vejo a hora de ele entrar na aborrecência. Porque, assim, são outras questões, são outros problemas, há muitas dificuldades, sim. É um período em que a gente tem que acabar, isso é fala minha, tá? Ninguém tem que nada. Mas eu sinto que eu tenho que acabar soltando um pouco mais, ampliando um pouco as margens dele, e isso vai gerar conflitos e vai gerar um monte de situações aí, mas eu prefiro. Eu gosto mais. Eu também gosto mais, sabia? Nossa, eu comecei... esse tempos atrás pensando, eu comecei realmente assim, a curtir a maternidade quando meu filho entrou na adolescência. Agora ele tem 23, a gente, nossa, se diverte muito, de verdade, com várias situações. E o mais novo está entrando, então eu não vejo a hora dessa criatura virar um aborrecente, assim, típico, sabe? Aquele que resmunga. E eu acho que até... Quero sair com você. Eu não sei se são todas mães psicanalistas, porque é uma coisa que eu acho que a gente gosta, porque, querendo ou não, a adolescência é uma fase de subversão, né? E é uma fase onde eles entram nesse embate com a gente, né?
mas que a gente goza nesse lugar um pouco, né? Então eu te entendo, porque eu falo, gente, eu sempre falava, eu falei, já não vejo a hora que eles chegam na adolescência e todo mundo, você é louca, é o lugar. Eu falei, gente, se a gente fizer o trabalho direitinho, lá no começo, esse é o ponto. Tá bom. Esse é o Tá ponto, bom. né? Ele vai ter uma adolescência que vai sim trazer conflito, porque faz parte da fase. Sim. Mas vai ser saudável porque eu fiz o trabalho primordial que precisa ser feito, principalmente no primeiro setênio, que é até os 7 anos de idade. Né? Depois que passa daí, tudo fica mais difícil. É possível, sempre é possível, né? Se ficar muito difícil, chama a gente. Mas estamos aqui para melhor atendê-las, né? Vai fazer análise, entendeu? Mas eu sinto que como eu estou tranquila de que eu consegui estar presente, porque eu sou privilegiada, e eu falo isso mesmo, né? Porque eu tive o privilégio de escolher estar com os meus filhos, entendeu? De várias vezes abrir mão de trabalho, eu consegui trabalhar ao mesmo tempo que cuida, né? Foram escolhas, mas também foram escolhas que eu pude fazer porque eu sou branca e privilegiada, entendeu? Que muda tudo também, quando você vai conversar com alguém que não é uma pessoa branca na nossa sociedade, entendeu? A luta é outra, os preconceitos são outros, os dramas são outros. Se você falar com uma mulher, uma mãe que é pobre, né, que vive na margem, né, da sociedade, outra a situação é outra. Então, quando a gente começa a ampliar esse espectro, e por isso que eu gosto tanto de atender socialmente, para poder atender mulheres que têm uma realidade de ter filho com 16 anos, o segundo com 17, entendeu? Dormir na rua, sabe? Assim como naquela série do Netflix, aquela Maid, né? Que é uma série, é uma série extremamente importante, fundamental, para ver essa realidade. E lá não é Brasil, ela ainda teve muito apoio do governo, né, nos Estados Unidos, né, quando ela acabou saindo por causa de violência doméstica, né? Ela acabou saindo de casa com a filha de 3 anos. No Brasil, eu tenho uma professora, uma amiga minha, que é professora na rede pública, ela viu meu post e ela mandou uma mensagem para mim, ela falou, Mayra, aqui no Brasil elas não têm isso. As meninas da escola que eu dou aulas, adolescentes, elas me procuram. Elas me procuram para eu ajudar, porque elas não têm ajuda do governo. Elas vão para a rua, ou elas vão para a vizinha, ou elas vão para a casa da amiga, ou algumas, inclusive, eu cheguei a acolher. Entendeu? Então, assim, a gente tem situações tão diversas, gente. Então, vamos sair dessa bolha, né? Dessa bolha patriarcal, dessa bolha elitista, né? Dessa bolha de que todo mundo tem escolha. Ah, eu quero parto assim, parto assado, eu quero o quarto do meu filho assim, o quarto assado. Cara, que legal quem pode dar, de verdade, sabe? Que bom que algumas famílias hoje têm condições de dar coisas, né, tranquilidade, de dar amor, de dar acolhimento, de estar presente, mas não são todas as mães que conseguem fazer essa escolha com tanta tranquilidade. E muitas precisam fazer escolhas que não querem, mas que elas precisam comer. Elas precisam primeiro alimentar aquela criança, né? É o mais importante. E aí a escolha já não é tão linear, não é tão fácil. E às vezes nem nós mesmas que temos aí uma posição, como você diz, de privilégio, porque né? Não dá para ser hipócrita e falar, nem mesmo a gente que tem essa posição privilegiada, às vezes a gente tem escolha, né? Às vezes acontecem coisas que a gente tem que fazer alguma coisa que tem que fazer e pronto. Na verdade, você tem escolha, mas não é a escolha que você gostaria de escolher, né? Porque assim, se você está ali, se você tem alguma coisa que você está renunciando, é porque você escolheu alguma coisa, mas essa escolha é dolorida, é uma escolha de dor, é uma escolha que você faz, mas dói, né? Aquilo está te machucando, e é uma atrás da outra, muitas vezes, né? Só que a gente ainda tem, só que mesmo assim, o olhar do outro não pode minimizar o nosso sofrimento, independente de eu ser privilegiado, entendeu? É um sofrimento, é real. Todas as mães passam por isso, e é por isso que a gente precisa estar junto. É por isso que a gente precisa se acolher, se apoiar, a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa dar suporte, né? E eu acho que a gente, nesse papel, né, dentro da psicanálise, a gente tem um papel social fundamental. Né? Eu falo que cada vez mais eu quero, agora que, né, as coisas vão, essa pandemia finalmente, se Deus quiser, vai embora, eu quero ir para campo, entendeu? Eu quero ir para periferia, eu quero fazer grupo de mulheres nessas condições, para poder trazer um pouco,
né, desse lugar, desse conhecimento, sabe, dessas possibilidades de um novo olhar e de suporte, de acolhimento, né, e de mostrar que a gente não está separado, entendeu? Não, A luta é a mesma. até para a construção, de repente, de uma nova, né? Ai, eu viajando na maionese, eu viajo, tá? Nossa, Até de repente... Vamos terminando. Você esqueceu do tempo, né? Eu vou só concluir aqui. Até, de repente, para trazer a construção dessa nova psicanálise, porque eu tô lembrando agora de uma aula que eu tive recentemente, o professor falou assim, gente, vocês sabem por que o Freud não conseguiu explicar as mulheres? Porque ele não era mulher, a gente é, e a gente tem toda essa bagagem, então... E faz toda a diferença a gente estar nesse lugar. Na não? nossa, né, lugar de fala, né? É o lugar de fala. Exatamente. É isso, amada. Ai, adorei. A única coisa que eu tiro disso tudo, gente, é que ser mãe é Freud, tá? Resumindo, a gente sempre volta pro começo. Ser mãe é Freud. É Freud. Adorei. Ai. Lindona, amei. Beijos. Ajude, né, assim, quem acessar esse conteúdo, né? Eu espero que possa trazer um calorzinho, possa trazer um abraço nosso, né? Todas as mães, Sim. Todas. E aquelas que, por algum motivo, se sentirem que precisam de alguma ajuda, entrem em contato com a gente, tá? A gente tem o canal no Instagram, @sermanhafreud, tem o e-mail, sermanhafreud@gmail.com, tem o YouTube também do Ser Mãe é Freud. Simplesmente escreve para a gente, fala com a gente. Se quiser trazer a sua história, que pode ser muito diferente da nossa, quanto mais histórias a gente contar, maior o repertório de realidades, Sim. mais a gente bota o pezinho no chão todas juntas, né? E fazendo uma grande roda, né? Para que a gente transforme o que é a maternidade na nossa sociedade, trazendo acolhimento para todas, tá bom? É isso, acolham as mães, elas precisam disso, sempre, tá bom? É isso. Beijos. Beijo. A gente não falou dos partos, mas vira um próximo episódio. Vai vir no outro. Beijo. Tchau. Tchau.